Olá, pessoal. Oi, Kika. Bom dia. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar com a Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Orinvest e estrategista de câmbio. Oi, Armando, bom dia. Flávia, legal, Flávia por aqui também de novo. Zé Frota. Ah, que bacana ver todo mundo aqui. Bom dia, pessoal. Ó, a Fernanda está entrando aqui, já está pedindo para participar. Deixa eu aprovar aqui a Fernanda. Oi, Olá, Fernanda. tudo bem, Tudo Cris? bem? Tá me É, ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Estava falando já para o pessoal que a gente ia bater um papo, enfim, com você hoje. O Sim. pessoal chama de Fê, né? Lá em São Paulo é tudo apelido, né? Lá eu A gente estava tem comentando nome com de você. todo mundo. Eu sou a Cristiane, né? Aqui o pessoal chama de Cris, em São Paulo é Cri, né? Não tem nem o S. A Ah, gente Fernanda, queria agradecer você, agradecer ao banco, né, Orinvest, aí nosso super parceiro de câmbio, aí por esse papo. Acho que vai ser um papo, pessoal, muito, muito bacana, né? A gente está vivendo aí um momento muito, muito delicado, né? Momentos aí de incerteza mundo, incerteza Brasil, principalmente. Então, acho que tá todo mundo ansioso aí por esse bate-papo e ansioso principalmente por um cenário, uma expectativa de câmbio, né? A gente sabe que, assim, sabe difícil. que é muito difícil prever câmbio, mas é impressionante, Fernanda, assim, desde que toda essa crise começou, né, a pandemia, assim, a gente teve aquelas primeiras 2 semanas que eu acho que ficou todo mundo meio paralisado, né, sem saber para onde ir, a gente fechando o escritório também, todos os estabelecimentos fechando, as operações, né, encerrando, indo para casa. Mas depois dessas 2 primeiras semanas, a gente tem vivido semanas frenéticas, assim, não tenho outra palavra. Eu estou trabalhando muito mais do que antes, a demanda está muito maior do que antes. Lógico que está todo mundo, né, adiando suas viagens, pessoas que querem se mudar estão adiando as viagens, mas eu tenho clientes que falavam comigo aí há, sei lá, 6 meses, um ano atrás, já fazendo um planejamento para talvez daqui a 5 anos se mudar para Portugal, 6 anos se mudar para Portugal. Todo mundo antecipando. Falou, olha, Cris, sabe aquele plano de 5, 6 anos? Pois é, tudo bem, não é imediato, mas é daqui a um, dois, Que possível, né? no É, máximo. é porque o cenário está muito ruim de Brasil, infelizmente, né? Então, as pessoas que têm ou esses planos ou essa possibilidade de ir para outro lugar em Portugal, que aliás, né, se saiu super bem aí durante essa pandemia, né? Quer ir logo, né? Quem não quer, né? Pois Então, é, acelerou bastante esse processo mesmo, né? Eu acho que faz exatamente. sentido isso. Aí a gente tem o cliente que agora começou a pensar em mudar, vendo exatamente esse cenário aí que você está falando, de Portugal ter saído super bem, e a gente ainda está aqui numa certa confusão ou incerteza, digamos assim. E aí a segunda pergunta é: e o câmbio? Mas será que é um bom momento? Será que não é um bom momento? Então, enfim, né? É por isso que a gente queria bater esse papo hoje com você. E para as pessoas saberem, gente, assim, eu sou fãzona da Fernanda, sigo ela no Instagram. A Fernanda é quase que um descomplica, né, da economia, porque ela gosta de falar de uma forma que todo mundo entenda, né, Fernanda, que todo mundo possa entender um relatório que você faça, né? Enfim, deixar você falar de você, né? Faz aí uma apresentação Cris. sua. Então vamos lá. Primeiro, bom dia para todo mundo que está assistindo.
Obrigada para você, Cris, para Global Trust, de ter convidado a gente, o banco, para participar dessa conversa. É um prazerzão para a gente. A gente faz várias coisas juntos aqui no banco, né, e com vocês. E sim, assim, quando eu vim para cá para o Banco Orinvest, né, fazendo uma rápida introdução, eu trabalhei em várias instituições financeiras grandes, né, os grandes bancos comerciais, enfim, e eu sempre senti essa carência da forma que você vai comunicar temas econômicos, que é um assunto chato, que as pessoas não é todo mundo que tem familiaridade. E eu sempre achei que havia uma soberba, vamos dizer assim, na forma de comunicação, né? Então, eu acho que, sim, se você é uma comunicadora, se você é um economista, seu papel é se fazer entender. Né? Claro. Então, eu tenho, assim, essa bandeira muito forte dentro de mim, de que se alguém não entender o que eu estou falando, o erro está 100% comigo, a pessoa tem que me entender, independentemente da formação, ela não tem que ser economista para me entender. Uhum. Então, eu vim para cá para o Banco Orinvest, há 2 anos atrás, criar o departamento econômico com essa função, e o banco super topou e achou que fazia muito sentido para os nossos clientes e está dando super certo. Né? Então, essa ideia, eu fico feliz que você ache isso também, porque significa que está dando certo, né? Que Sim, a sim. missão Ó, é cumprir. minha história, enfim, é marketing, né? E eu trabalhei minha vida toda em mercado de petróleo, então era marketing e novos negócios. E é muito, muito gostoso, né? Ouvir você falar, a gente consegue entender, enfim, que na verdade está tudo interligado, né? Então é fácil, acho que é bacana, enfim, sou a fã. E aí, Fernanda, eu queria falar um pouquinho do relatório que você publicou, né, lá no site do Banco Orinvest sobre esses possíveis cenários, né? Depois, gente, assim, recomendo dar uma olhada lá nesse relatório, bem aí nessa linguagem da Fernanda, traçando alguns possíveis cenários. Pelo que eu entendi, acho que a gente, infelizmente, já está no cenário pessimista, né? Então, o que eu queria era ouvir de você, assim, como é que você está enxergando esse momento, né? Momento mundo, momento Brasil, principalmente. Quais seriam aí esses entraves, né? E qual o cenário aí mais provável, né, na sua opinião? Bom, Cris, é o seguinte, então a primeira coisa que eu gosto sempre de fazer um disclaimer, que assim, não cabe mais a ninguém falar se a gente tem que fazer isolamento social, se a gente não tem que fazer isolamento social. A gente já está há 3 meses de isolamento social. Aparentemente, essa é a única arma que a gente tem para diminuir o contágio, né? Então, não estou aqui fazendo nenhum partidarismo, nem é função do banco, né? É mais analisar a situação diante deste acontecido. Então, assim, diante do acontecido do isolamento social, por outro lado, o que a gente tem que aceitar que não tem jeito é que sim, o isolamento social traz danos à economia. Né? As empresas ficam fechadas, a confiança diminui, né? Assim, você mesmo falou, ficamos 2 semanas em pânico e as pessoas estão querendo ir embora. Enfim, então é isso, né? Isso chama-se queda de confiança. Quando você tem uma queda de confiança, isso afeta a economia, não tem jeito. Né? Então, diante disso, o que a gente fez lá no início de abril, né, logo depois que foi decretado a quarentena, né, a quarentena aqui em São Paulo foi decretada oficialmente dia 23 de março, a gente fez eu falo a gente porque o departamento econômico sou eu e a Cristiane Quartaroli, né? Então, a gente fez um relatório em que a gente traçava 3 cenários possíveis para tempo de isolamento social e o quanto é que isso ia afetar a economia, inflação, taxa de câmbio, enfim, né? Então, a gente tinha lá um cenário base. E importante lembrar que, assim, toda vez que a gente pensava, a gente falou assim, bom, vai acabar essa quarentena, as pessoas no dia seguinte não vão sair às ruas como se nada houvesse. Exatamente. Assim, as pessoas dizem, abrir o shopping, vai ter lá todo mundo comprando, as pessoas vão estar com tensas, né? As pessoas vão estar com vai medo. estar todo mundo com medo ainda, né? Quer dizer, as coisas não vão voltar, não vai ter demanda, né? E o problema desta pandemia, querida, é que a gente lida muito com o desconhecido, né? A gente não sabe qual o tratamento, como é que é, assim, por mais que, né, agora, claro, passado alguns meses, a gente já tem alguma informação mais disseminada,
mas ainda assim você não sabe exatamente quais são os danos, quem pega, quem não pega, como pega. Você tem uma ideia geral, mas ninguém sabe. Bom, dito isso, então a gente acha que assim, passado o isolamento, a economia ela ainda demora para ela voltar para sua capacidade total, né? Então a gente traçou alguns cenários, e aí chutes mesmo, né? Porque ninguém tem ciência nisso, foi chute. Então, assim, por exemplo, no nosso cenário base, lá no início de abril, a gente falou, bom, a quarentena vai acabar em meados de maio, e Olha. aí a economia voltaria à sua capacidade total em meados de julho, né? Você tem aí uns 2 meses de ajuste Uhum. da economia. Então, neste cenário de base, que a gente previu um PIB caindo 5,5% neste ano de 2020, com uma taxa de câmbio, e aí quando eu falo taxa de câmbio, eu falo sempre dólar real, e daí é importante lembrar, pessoal, que assim, por mais que o interesse aqui, né, dessa conversa maior seja euro real, o euro real segue muito mais. Cris, acho que virou sua É, câmera. virou, sem querer. O euro real segue o dólar real. Então, muita pode não estar acontecendo, pode estar acontecendo uma coisa muito discrepante na Europa e nos Estados Unidos, vamos supor, e ainda assim o euro real vai seguir o dólar real, porque o dólar é a economia mais forte, tá? Então, só um parênteses que é importante saber. Então, nesse cenário básico, a gente achava que a taxa de câmbio ela ia chegar lá no final do ano a uns 4,80, 4,90, com a economia despencando aí 5,5%. Aí eu tinha feito um cenário otimista, que enfim, nem vale a pena falar, e eu tinha feito um cenário pessimista, em que a quarentena acabaria no final de junho, dia 30, e a economia só voltaria em setembro. Eu lembro quando a gente escreveu Caramba. esse cenário, a gente falou, Deus me livre, imagina ficar em quarentena até junho, que desespero. Não, não vai acontecer. E, né, e a gente Já, está aqui. já estamos, né? E daí, nesse cenário, o PIB cairia quase 10%, uns Caramba. 9%, e a taxa de câmbio chegaria no final do ano nos 5 reais. Né? Então, assim, Cris, esse é o cenário que a gente está. Então, o cenário pessimista, ele se tornou o cenário base. Né? Tanto que a Entendi. gente vai soltar um relatório amanhã falando justamente isso, dando, né, uma atualizada nesses números, enfim. E é isso. E daí, assim, quais são as minhas preocupações hoje, Cris? Que que o cenário de isolamento se prolongue, né? Por quê? Quando eu falo cenário de isolamento, a gente tem que pensar muito em São Paulo e Rio, né? Por quê? Porque São Paulo é 30% do PIB e o segundo Uhum. maior estado em termos de capacidade produtiva é o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, se esses dois estados não voltarem, embora eu sei que o Rio está abrindo, não voltarem, né, as coisas assim, o Brasil não volta. Não tem jeito, né? E o Claro. problema é que, assim, e daí eu não gosto de ficar falando muito sobre esse tema porque eu não sou médica, mas, assim, olhando os dados, o ciclo da doença do Brasil, diferentemente do que aconteceu, está acontecendo na Europa e Portugal, principalmente, ainda está muito estável, né? A gente não parece estar melhorando muito. Né? É claro, né, que você tem uma questão no Brasil que são milhões de Portugais dentro, né? Cada estado representa uma coisa diferente. E, portanto, você tem distinções, né? Então, no norte está muito pior, no sul está super controlada a doença, Santa Catarina quase não tem mais nenhum caso, enfim. Mas no frigir dos ovos, o cenário está muito ruim e ainda ruim para São Paulo e Rio. É o que a Então, gente vê, né, aqui, né, Fê, a gente começa a ouvir, principalmente, né, de médicos e ver na mídia, né, e acho que é o que está acontecendo em São Paulo também, quer dizer, nas regiões que a gente consideraria aí prime, média e alta renda, começa a baixar, né, o número de casos, você começa a ter leitos disponíveis de novo nos hospitais, só que a gente tem uma desigualdade social imensa, né, no país. Então, é quase como se a gente tivesse, talvez, uma onda e meia. Se a gente fosse um país europeu, sim, acho que a gente talvez estivesse começando a descer a curva, mas não é o que acontece, né? Então, eu acho que, assim, esse olhar aí de vocês, né, talvez essa incerteza, né, que está no olhar de cada um e, obviamente, para quem é economista olhando esse cenário, isso aí eu acho que tem um impacto muito grande, né?
Exatamente. Então, exatamente, concordo. A desigualdade está gritando, se esgoelando no que está acontecendo agora, né? Graças a Deus, assim, uma parte da população já está um pouco mais tranquila, mas a grande parte da população não, né? Então, e daí, quando eu olho isso, a minha preocupação hoje é se esse isolamento não vai ter que se estender mais. E daí, se estender mais, Cris, não tem jeito, é o que eu falei, não adianta a gente também negar a informação. Maior isolamento, pior o dano da economia. Simples assim, não tem como a gente refutar isso, né? Então, Claro. então é um cenário complicado, né? Então, eu E não acho que adianta tem que saber sair do isolamento e depois ter que voltar para o isolamento, né? que é pior. Porque pensa assim, qual que é a grande variável econômica que vai fazer a retomada do crescimento? É confiança. São as pessoas, os empresários estarem confiantes que as coisas normalizaram e, portanto, eles voltam a contratar e voltam a investir. Os consumidores estarem confiantes que está tudo normalizado, então eu posso sim me dar o luxo de comprar uma coisa, porque meu dinheiro não vai acabar para eu comprar comida. Uhum. Porque pensa nisso, assim, é o que você falou, a gente tem que pensar no todo, né? Assim, no Brasil, assim, a renda é muito desigual e boa parte está na pior, né? Então, assim, essas pessoas estão pensando em comer, né? Assim, eu estava conversando com uma colega que é educadora financeira, eu fiz uma live na semana passada, né? E ela falou que foi questionada do que as pessoas que estão ganhando o auxílio emergencial de R$ 600, o que eles deveriam fazer com esse dinheiro, né? Ela na visão de educadora financeira. E ela respondeu, comprar comida. Porque essas Nossa, pessoas... porque assim, não adianta a duro, gente... né? É horrível, mas a gente não tem que pensar, essas pessoas que infelizmente têm que recorrer a isso, elas não estão pensando em poupar, né? Elas não estão pensando em sobrevivência. Então, assim, é um cenário muito ruim para o Brasil, infelizmente. Eu acho que a gente não pode ignorar. Por isso que quando eu olho os dados hoje de mercado financeiro, né, do nível da bolsa e da taxa de câmbio, me parece totalmente desequilibrado com o que estamos passando ainda, né? É verdade que o mercado financeiro ele opera olhando para frente, né? Uhum. A economia real está no patamar, o mercado já está olhando para frente. É um cenário futuro, né? E o que o mercado está olhando? Ele viu a Europa, né, que foi o primeiro, assim, teve China e depois a Europa, o segundo maior epicentro da doença, a doença estabilizando, eles estão reabrindo e já faz algumas semanas, quase um mês que eles estão reabrindo e está tudo bem. A gente não viu nenhuma segunda onda. Né? Uhum. Então, isso é maravilhoso, de fato. Né? E daí, de novo, né, a gente estava até conversando antes que Portugal, nesse sentido, assim, fez a lição de casa direitinho, eles mandaram super É, bem, né? Tá tudo eles direito. identificaram rápido, responderam rápido e tem uma população que é muito disciplinada, né? Digamos assim, eles seguem normas. Na verdade, eles entraram até em isolamento mesmo antes de ser decretado estado de emergência. Então, o que a gente percebe é uma coisa até que você fala muito, né? A coisa da organização e da colaboração, que a gente não vê tanto aqui, né? O César até colocou aqui, né? Além da pandemia, uma grande instabilidade política, que na verdade é essa organização, nessa, que não tem, né? Então, talvez, não sei como é que você está enxergando isso, mas o que a gente vê é que essa crise, talvez a gente vai ter uma retomada muito mais lenta do que o que a gente está vendo e que já está se refletindo no mercado, né? O que você está falando aí. Então, assim, então o mercado, né, ele está olhando lá fora e está falando assim, na Europa está tudo bem, Estados Unidos começou a já ter uma recuperação econômica, inclusive na sexta-feira passada saíram dados de mercado de trabalho muito positivos. Isso, desemprego, né? Começou a ter criação de vagas novamente nos Estados Unidos. Então, de fato, né, esses países que têm maior cooperação, né, e maior coordenação e, portanto, organização, têm se saído bem. Né? Uhum. Porque a gente precisa dessas questões no momento que a gente está lidando com a incerteza, né? E aí eles estão saindo bem. O problema do Brasil é que não. Né? A gente tem, né, além da crise sanitária, que
é uma crise econômica, que se torna uma crise econômica, a gente tem uma crise política, né? Exato. Então, a gente tem uma queda de braço aí, que a gente já tinha antes, mas que isso ficou muito evidente nessa pandemia, que é uma crise uma queda de braço entre governo e Congresso, e veio muito à tona um problema entre governo, estados e municípios, Uhum. né, de cada um fazer Exatamente. o que quer, informações desencontradas, e daí a população fica sem saber. Porque assim, se você tem uma informação coesa, Cris, imagina assim, se todos tivessem, né, desde a União até todos os estados, todos com uma diretriz única, eu imagino, salvo aí a questão de desigualdade social, que tem algumas questões mais difíceis, mas assim, eu imagino que a gente já estaria uns passos à frente na luta da pandemia. Mas não, é tudo desencontrado, então piora. E ainda para ajudar, a gente teve problemas com o governo e governo, né? Porque a gente viu ministro sendo mandado embora, ministro da Saúde, né? No momento de uma crise sanitária. Aí entra outro, pede demissão. Aí o Moro, que era um ministro pilar aí do governo Bolsonaro, pede demissão, né? Então, é difícil. Aí, pensando como investidor, na hora de você colocar dinheiro aqui no país... Isso é que eu ia te perguntar. As taxas de câmbio, piora muito, né, Cris? Que o investidor fala, eu não vou pôr meu dinheiro aí, não. Assim, um cenário de incerteza, isso impacta direto aí no risco país, né? A gente já vinha vendo, né, Fê, assim, o investidor, principalmente a gente, né, nós somos um family office, trabalhamos com outros tipos também de investimento, mas trazendo aqui para a nossa realidade hoje, que é Portugal, enfim, a gente já vinha vendo o investidor buscar Portugal, pensando aí num porto seguro, pensando que a taxa Selic, né, já vinha caindo, mas embora isso seja uma realidade no mundo inteiro, né, as taxas de juros caindo, mas lógico, agora com essa questão da pandemia e a forma como está sendo conduzida aqui no Brasil, assim, isso ficou escancarado, né? O investidor começar a buscar realmente um lugar seguro para colocar o seu dinheiro, né? Eu acho, Cris, eu acho que, assim... E aí, alguns exemplos disso, né? Claro que numa situação de pandemia, a gente já teria essa mudança de fluxo de investimento. Mesmo que o Brasil estivesse fazendo tudo direitinho, já acontece, é normal, quando você vê uma crise, né, os investidores pegam seu dinheiro de países emergentes que têm algum risco e colocam em países mais seguros, como Estados Unidos, Alemanha. É normal. Isso acontece, a gente chama isso em economia de flight to quality, né? Voo para qualidade. Vai para a qualidade. Voo para qualidade. Então, assim, é absolutamente comum. A questão é que quando você tem problemas específicos ainda maiores que destoam, como a crise política aqui no Brasil, o fluxo sai ainda mais do Brasil. Porque é isso que eu falei, o investidor fala, eu colocar meu dinheiro ali nem por uma reza brava, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, né, todas as moedas de países emergentes, né, que são considerados países arriscados, todas as moedas depreciaram ao longo desse ano, né? Então, por exemplo, a média, eu fiz essa conta até o dia 2 de junho, né, até a semana passada. A média de desvalorização das moedas emergentes, de novo, gente, sempre em relação ao dólar, tá? Foi mais ou menos 10%. Umas mais, outras menos, tal. O Brasil foi 30%. Foi muito maior, né? Naquele dia lá que a gente teve o pedido de demissão do Moro, né? Que o dólar deu 5,90, 96 aqui. Essa discrepância foi de 50% da desvalorização para 10%. Caramba. É muita coisa. E isso tudo, Fê, por conta dessa desorganização, né, da gente? Eu acredito que sim. Que sim. Que é um fator adicional, né? É aquela coisa, e claro, né? E talvez assim, a pandemia no Brasil parece se tornar um pouco pior, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem muito da questão política, infelizmente, né? Por isso que quando eu vejo essa forte valorização que a gente viu na semana passada, né? Que o dólar hoje está abaixo de R$5, me causa estranheza, porque a situação ainda não foi resolvida, entendeu? Claro. A gente tivesse assim, então
eu lembro que há foi 2 ou 3 semanas, eu estou meio perdida no tempo já. Umas 2 ou 3 semanas atrás, houve uma reunião entre o governo e os estados, um pouco antes da divulgação do vídeo lá do Bolsonaro, entre os estados, em que eles tiveram aí uma ideia de coordenação e levantou-se uma bandeira branca, né? Uhum. Enfim. Aí eu falei, nossa, e aí o mercado reagiu super positivo. Eu falei, ótimo, isso é positivo, né? Se vocês olharem lá no meu canal lá do Instagram, eu tenho esse post lá. Eu falei, legal, isso é positivo, mas sério, gente, assim, demorou quase 3 meses para isso acontecer. Isso tinha que ter acontecido em março. A hora que, Claro, claro. que a pandemia, essa reunião já deveria ter acontecido, né? Então, por isso que me causa estranheza o patamar da taxa de câmbio que a gente está vivendo agora. Eu acho que o mercado está olhando muito para o que está acontecendo lá fora, sobretudo na Europa. Com o desconfinamento, né? Lá fora. E então eu tô vendo um certo descompasso aí entre o que está acontecendo no Brasil e os números que estão sendo negociados no mercado. Então, pessoal, aproveitem o câmbio que deu uma recuadinha. Exato, eu acho que é um pouco essa né? Claro, eu posso errar, né? Assim, eu posso, assim, taxa de câmbio, como a gente mencionou. Aliás, eu sempre gosto de citar Delfim Neto, que ele tem uma frase maravilhosa, que ele fala que tem duas coisas que levam o homem à loucura: o amor e os estudos das taxas de câmbio. E é verdade. Adorei essa. Economista que fala, gente, se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, eu tenho certeza, a taxa de câmbio no final do ano, eu tenho um modelo, a taxa de câmbio vai estar 4,23, que ainda eles colocam dois casas depois da vírgula para gerar um pouco mais de credibilidade. Se desconfia desse sujeito, gente, ninguém sabe. A gente tem uma ideia, a gente tem uma tendência, pensando em hipóteses o que pode acontecer, mas a chance de erro é grande. Mas então, feito essa proteção para mim mesma, o que eu posso falar é que eu acho que tá olhando o cenário de Brasil, Cris, me parece que está baixo. Então eu aproveitaria sim. Quer dizer, na sua opinião, Fê, quer dizer, esse patamar aí que a gente vinha de dólar talvez seja aí um novo patamar, né? Considerando todo esse cenário de incerteza que a gente vive aqui, considerando que o investidor começa a levar seu dinheiro para fora, isso obviamente tem um impacto direto aqui na nossa moeda, né? Então isso talvez seja, a gente tenha que se acostumar com isso, né? Talvez por algum tempo. Olha, Cris, eu acho que pelo menos durante a crise, sim, né? Uhum. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter que conviver com uma moeda mais depreciada, sim. Por quê? Por conta dessas questões de desordem que a gente está vivendo. Agora, se por acaso, né, que nem uma coisa que eu particularmente, aí, né, pessoalmente, eu estou bastante otimista ou torcendo para, que é a questão da vacina. Nessa vacina de Oxford, que está sendo testada aqui em São Paulo e aí no Rio. Eu estou bem esperançosa, acho que essa é a palavra melhor. Estou bem esperançosa para que isso a gente tenha de Na fato, verdade, temos que torcer isso aí, né? Para a ciência, né? Ver se a gente consegue aí alguma vacina, algum tratamento, algum então, protocolo, assim, né? Se tiver isso no segundo semestre, aí nos próximos meses, aí eu acho que dá uma bela amenizada em tudo, e por mais que a economia ainda vai patinar para recuperar, eu acho que volta a questão da confiança, porque aí o medo acaba. E daí eu acho que sim, a gente pode ter uma bela recuada nas taxas de câmbio, né? Mas quanto mais isso tardar e quanto mais a gente for entrando nessa confusão aí entre governo e Estado, e quanto mais a gente precisar de isolamento social, porque a doença não está estabilizada no país, pior. Então aí eu acho que a gente tem uma taxa de câmbio mais depreciada. Me fiz entender? Claro, Eu claro. acho que Faz total sentido, né? é por aí, entendeu? Então, por isso que, assim, o patamar que hoje, por exemplo, está, né, no mercado. Então, assim, se eu tivesse que fazer alguma operação hoje, eu aproveitaria. Quer dizer, quem já sabe, né, que assim, já fechou, já sabe quais são os seus planos, já tem aí um objetivo em mente, é isso, gente. Não vamos esperar, né? Aproveitar esse momento mesmo. E Fê, pensando aí, voltando um pouquinho, pensando em cenário mundo, né? Todas as outras crises, né, as principais que a gente viveu, enfim, elas tiveram origem aí no financeiro, né?
essa crise é uma crise que ela é sanitária e econômica, muito inconsequente aí desse isolamento e tudo. Tirando a questão do Brasil, da desorganização, mas a gente pode entender que, em termos de mundo, é uma crise, então, mais fácil da gente sair, já que ela não teve uma origem no financeiro? Olha, Olhando para fora, né? eu acho que sim. Se a gente tiver uma coordenação, né, uma cooperação mundo, né, com diretrizes, enfim, certeiras, eu acho que sim, né? Assim, eu acho que por exemplo, uma das grandes lições dessa crise, eu acho, é que viu-se que há uma necessidade de se ter investimento massivo em tecnologia e saúde. Exato, Né? Eu acho que esse foi um exato. ensinamento que, assim, novos vírus podem vir, novas questões de saúde podem acontecer, e quando percebeu-se que quando mexe em saúde, porque, assim, o sistema de saúde não só no Brasil, no mundo inteiro, ele sempre opera muito justo, né, Cris? Uhum. Porque talvez, eu já não sei porque eu não sou do setor, mas talvez por uma questão de lucro, de ser caro, enfim, é sempre muito assim, as taxas de UTI, os leitos, é tudo muito justo, né? Então percebeu-se que não dá para ter, você precisa de uma folga. Então, para ter folga, você precisa de baratear. E para baratear, você precisa de investimento. Exato, Né? Então, você exato. precisa ter acesso a investimento mundial. Né? Então, é claro que, né, olhando de fora, parece ser muito fácil responder, mas então, eu acho que sim, eu acho que deveria ser mais fácil de sair, mas depende muito de uma cooperação e de uma união. Uhum, uhum. São De seres país para vai muito de país para país, né? E realmente é isso que você falou, quer dizer, não tem resposta fácil, né? Eu estou vendo aqui, a gente está falando, eu estou vendo aqui alguns comentários, né? O pessoal elogiando, enfim. O Charles está perguntando aqui, né? Para você, mas eu até já vou antecipar para o Charles, enfim, que a Fernanda não fala de investimento, né? Ele está perguntando aqui, né? Dentro da sua expertise, o que devemos fazer? Digo, aquela pessoa que quer investir deve fazer o quê? Pergunta fácil, ele ri. KKK. A gente depois, Charles, assim, a gente está batendo papo aqui com a Fernanda, né, que traz essa análise aí mais macro, mais global, e principalmente essa expectativa de câmbio, que eu acho que é uma demanda que a gente tem muito, né, Fê? Exatamente qual é o momento, né? Qual é o que está escrito aí na bola de cristal, né? Então, o bate-papo principal era até para falar disso. E depois a gente vai conversar com o Fabiano, que é o nosso diretor lá em Portugal, né? Fernanda, daqui a pouco a gente vai terminar aqui com a Fernanda, e o Fabiano vai entrar, então fiquem aí, não saiam. E aí a gente vai falar um pouquinho desse cenário do investimento, das oportunidades, né? Como é que está esse cenário em Portugal, já falando do mercado imobiliário em si, como diversificação. É, mas, assim, né, Fernando, eu acho que esse papo é muito importante até para traçar aí, quer dizer, um cenário e como é que isso impacta a vida das pessoas, né? Pelo menos, assim, quais são as tendências? E eu acho que é isso que é o nosso papel, né? Nosso Global Trust, de vocês, Banco Orinvest, junto aos nossos clientes, né? Sempre assessorar aí, deixar o cliente assessorado da melhor forma possível, para ele tomar a melhor decisão possível. Nesse aspecto, enfim, vocês são um parceiraço, né? Tá ali junto com a gente o tempo inteiro nessas operações de câmbio aí para os nossos clientes de imóveis. Não só imóveis, né, Fê, mas desde o cliente que quer as operações mais simples, de cliente que está mandando dinheiro para o Dinheiro para o filho que filho. estuda fora. Qualquer operação de câmbio, de qualquer natureza, de qualquer montante, a gente consegue te ajudar. Né? Assim, é o que você falou, eu não sou assessora de investimento, eu não falo sobre investimentos, mas o que eu posso falar é que, assim, nunca, sempre tem, não existe um timing certo para se investir, ainda mais em produtos que são ligados a câmbio. Você precisa de um bom assessor, você precisa de uma boa assessoria, você precisa estar bem cercado, né? Então, a gente, né, junto com a Global Trust, a gente tenta dar o melhor conjunto de informações possíveis para vocês tomarem a decisão
Mas em termos de momento, sempre há um momento desde que você esteja bem assessorado. Essa é a minha opinião. É. O Rezende perguntou aqui, enfim, do câmbio, você acha que vai continuar caindo? Isso você já respondeu, né? Não. E a Roberta, só para a gente, antes da gente encerrar, pergunta, né, Fernanda, como vocês enxergam a retomada econômica com alto nível de endividamento do governo? O que esperar? Olha, eu acho que assim, a questão de endividamento, de fato, é um problema, né? Mesmo porque a gente, assim, o grande problema do Brasil pré-pandemia era o tema fiscal. Né? A gente veio de governos que gastavam muito e desde o governo Temer ele tentou aí torear essa questão. Tanto que ano passado a gente passou o ano na discussão da reforma da Previdência, ela saiu e foi muito positiva. Muito bem. Então, esperava-se sim uma diminuição ao longo do tempo da dívida bruta fiscal do Brasil. Só que agora mudou todo o cenário. Claro. Né? Então, a gente tem que gastar sim. Né? Assim, é necessário fazer Quer dizer, tudo aquilo que a gente economizou, né? Sim. A gente mudou. Só que o que eu acho é que não foi só a gente. Foi o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, Cris, né, muda o patamar de visão de endividamento. Então, vamos supor assim, é que não existe esse número ótimo, tá? Então, eu vou chutar, tá? Então, assim, vamos supor, se os mercados entendiam como solvente, ou seja, como possível de lidar com uma dívida na ordem de 70% do PIB, gente, isso é chute, isso não é um número efetivo, porque cada país é um país, pelo amor de Deus. Tá? Só estou exemplificando para explicar. Então, vamos supor, 70% seria uma média aceitável mundialmente, isso vai mudar. A régua vai subir para todo mundo, porque todos os países têm que gastar. O que os Estados Unidos e a União Europeia estão gastando, gente, vocês não têm noção. E tem que fazer, porque tem que tentar segurar a economia no momento que a gente ficou trancado em casa. Né? Então, sim, a dívida pública brasileira em percentual PIB vai subir e muito, mas a gente vai fazer, né? Eu espero que passada essa pandemia o tema reformas voltem, a gente tem que fazer reforma tributária, a gente tem que fazer reforma administrativa, mas a gente vai para um outro patamar, não tem jeito. É isso aí. Fernanda, obrigada pelo papo. Enfim, acho que todo mundo adorou. Foi muito, muito legal, muito explicativo, né? Desse cenário todo, cenário de câmbio também. Pessoal, não saiam daí, que o Fabiano vai entrar aí agora. Queria agradecer ao banco também, Fê, agradecer a Bruna aí, super parceira, né? Verônica, Cris, enfim, todo mundo lá do banco foi muito, muito legal. Eu também gostei muito. O banco, como você mencionou, a gente está super à disposição para ajudar todos em relação a qualquer coisa de câmbio. Fiquem à vontade para nos procurar. Em relação à análise econômica, no site do banco tem um espaçozinho de blog que lá tem todos os meus relatórios. A gente solta aqui nesse canal do Instagram análises semanais dos destaques da semana. A gente tem um canal no YouTube também com comentários, tem os relatórios, enfim. Então, fiquem à disposição. E eu também tenho um canal que, enfim, ele é meio que ligado com o banco, porque né, a gente tá todo mundo junto nessa, que é o Fernanda _ Consorte, que eu também coloco as minhas visões sobre o que está acontecendo. Aqui no Instagram, né? No Instagram, exato. Então, por favor, fiquem à vontade, nos sigam, critiquem, compartilhem. Estamos à disposição. É muito bom, eu sigo. Obrigada, Cris. Tá Obrigada, bom, Fernanda. Cris. Uma ótima obrigada. Tchau para você também. Beijo. Tchau, gente. Bom, vamos esperar aqui o Fabiano, que vai entrar aqui só para amarrar esse papo com a gente. Algumas pessoas perguntaram aqui da questão do investimento, né? O imóvel também. Então, acho que esse papo a gente amarra aqui. Fabiano, cadê você? Pronto. Já está aqui, ele já estou autorizando aqui o Fabiano que vai entrar.
só para a gente, enfim, comentar um pouquinho isso tudo, né, desse papo. Oi, Fabiano, Oi, Tintin, tudo bem? tudo bom? Um super papo Tá com a Fernanda, né? Acho que uma das melhores lives aí dos últimos tempos. Ela é sempre ótima muito, ela, né? tá, a Fernanda. Sempre que eu tenho a oportunidade de ver ela falando ou escrevendo, as colunas que ela escreve, é muito bom, é muito esclarecedor, né? Eu acho que ela é muito, muito feliz no propósito dela, né? E tem sucesso, porque ela consegue exatamente trazer de uma forma fácil de entender um tema que é tão complexo, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanta incerteza e principalmente aqui no Brasil, né? Quer dizer, vocês estão aí em Portugal, né? O Fabiano, enfim, a gente tem falado aqui toda semana, o Fabiano fica em Portugal, nosso diretor de escritório lá de Lisboa, então aí vocês já estão começando com o desconfinamento e chama muita atenção, né, Fabiano? Enfim, a forma como Portugal está lidando com isso tudo. Aí estamos falando de governo, instituições, o cidadão, todo mundo, né? E aí tem reflexos diretos, e eu acho que até por conta disso, né, logo depois que começou a crise, as pessoas já começaram a procurar muito a gente, pensando na mudança, pensando em levar o dinheiro para um porto seguro, né? Portugal hoje está sendo visto como um porto seguro para o investimento, e quando a gente fala no imobiliário também, que é um ativo real, né, dentro do mercado aí de tanta incerteza e juros baixos. Mas eu acho que, assim, eu acho que essa questão também dessa incerteza muito grande do Brasil, né? O que, assim, Portugal já está sendo, ele é hoje, semana passada estava comentando, né? Está sendo destaque nas principais publicações do mundo, mas eu acho que quando a gente fala de Brasil, isso ganha aí uma lente de aumento, né? Verdade. E respondendo à pergunta, acho que foi o Charles que fez, Foi. né, sobre o investimento. Eu sempre digo isso para todos os clientes que vêm aqui e que querem fazer o investimento e tem essa... É normal, faz parte, todo mundo quer acertar na mosca, né? Mas quando a pessoa está com a decisão tomada, o movimento já está programado, a gente orienta para que evitem especular tanto com o câmbio, né? É óbvio que uma janela de oportunidade como essa agora, para quem já está com a programação feita, é isso mesmo, é uma janela de oportunidade. Então, para quem está com esse movimento já organizado há um tempo, eu diria que a hora é agora. A hora é agora de fazer, dar esse passo, trazer o dinheiro para cá e já comprar esse imóvel. A gente imagina que, assim como a Fernanda falou, de acordo com as circunstâncias que a gente está vendo, o momento seria oportuno. Por outro lado, o mundo, os players do mercado imobiliário mundial falam que Portugal é o lugar para se investir no imobiliário e que no ano que vem já vai ser o país que vai liderar a valorização do metro quadrado. Então, assim, Isso. é uma oportunidade, não há dúvida de que é uma oportunidade. Esse ano, né, Lisboa é uma das 4 cidades no mundo, né, que tem previsão de ainda ter uma valorização, né? Quando a gente Verdade. olha o país como um todo, cai um pouquinho, se mantém estável, cai um pouquinho, mas Lisboa não, porque, enfim, é uma cidade muito pequenininha, a demanda é muito grande, né? Então, eu acho que é isso, gente. Quem já tem essa decisão tomada, né? Semana passada eu estava comentando isso com uma cliente, hoje a gente já começou o cadastro lá no Orinvest, porque ela já tem a decisão tomada que ela quer fazer esse investimento. Não sabe se vai ser mês que vem ou daqui a 2 meses, porque a gente está na busca aí do imóvel, mas eu sugeri a ela exatamente isso. Eu falei, olha, vamos começar a fazer já esse planejamento, começar a mandar esse dinheiro, aproveitar que esse dólar deu a recuada, porque provavelmente a gente não vai ter cenários de dólar mais baixo lá na frente, né? E o papo aqui com, né, o que a Fernanda passou aqui para a gente, tanto de conjuntura como de expectativas de câmbio, é exatamente isso. Então, gente, assim, quem já tem uma decisão tomada, já sabe que em algum momento quer fazer esse investimento lá fora, né, ou para morar, ou para comprar um imóvel para gerar renda, é hora aí da gente começar esse movimento e aproveitar esse câmbio, né?
A gente sempre fala muito sobre as publicações, as notícias que saem de Portugal, as projeções dos especialistas. Deixa eu trazer aqui uma experiência mais pessoal. Como você sabe, eu comecei a vender o meu apartamento, que eu moro aqui em Cascais, porque eu estou construindo uma moradia, e comecei a vender logo no início, ali, um pouquinho antes da pandemia. E as visitas do meu imóvel, para quem não está habituado ao mercado imobiliário aqui, ele em condições normais é um mercado muito líquido, com uma procura enorme, né? Então, eu tinha pelo menos uma visita, ou quase que uma visita diária. Isso durou uma semana ou duas. Aí veio a pandemia, eu fiquei 3 semanas sem nenhuma visita, em função de isolamento, as pessoas evitando o contato, mas com telefonemas. E já desde a semana retrasada que eu voltei a ter visitas. Então, aqui os imóveis continuam sendo visitados, os negócios continuam saindo. Nós vendemos um imóvel agora recentemente para uma cliente brasileira. Então, assim, os negócios continuam acontecendo. É óbvio que deu uma parada de 2, 3 ou 4 semanas, mas as coisas já estão voltando ao seu normal. É isso aí. Na verdade, a gente viu, né? Quer dizer, os empreendimentos todos continuaram, né, as suas obras, investimentos, enfim, áreas que alguns incorporadores já tinham comprado, enfim, às vezes até dando início agora nessas obras. Então, existe uma confiança, né? Até puxando aí um pouco do papo da Fernanda, existe uma confiança lá fora muito grande, né, nesse mercado, e uma confiança do país, né, em si, nesse segmento também, e nessa retomada da economia, né? Ontem eu estava lendo uma matéria falando que Portugal foi o primeiro país a receber o selo de Safe Travels no mundo. Sim. Então já começa a voltar e falar também aí de um turismo começando a voltar. Tudo bem que a gente sabe que nesse primeiro momento foi o turismo interno, né, que tá aquecendo, mas, de novo, né, eu acho que Portugal está saindo assim, muito reforçado, né, disso tudo, entendeu muito rápido, identificou muito rápido o que estava acontecendo e deu resposta muito rápida, né, pensando no cidadão, pensando nas empresas, no pequeno e médio empreendedor também. Então, isso se reflete, né, enfim, o dever de casa é bem feito. Bem feito. Tanto na hora da prevenção, quanto uma preocupação bem evidente com a questão da economia. Então, essa semana, já nas últimas 2 semanas, os discursos aqui do primeiro-ministro e do presidente, muito em função da retomada da economia. E ontem, no domingo, o primeiro-ministro e o presidente, cada um foi numa praia diferente, e, claro, obviamente acompanhado por toda a imprensa, e o Marcelo, o presidente, botou o seu calção de banho, deu um mergulho. Ele é sensacional, né? E depois saiu do mar e falou, a praia, todos somos bem-vindos na praia, praia também é saúde, então com os devidos cuidados, o nosso verão está começando. Então, quer dizer, a preocupação com as pessoas, de que elas retomem as suas vidas, né, com uma maneira, com precauções, obviamente, mas nitidamente demonstrando que o foco agora é na retomada. Bacana, bacana. Tem gente perguntando aqui, disse que entrou atrasado na live, se vai ficar gravada. Ela fica gravada lá no nosso IGTV, fica salva no site também, o nosso site que é globaltrust.com.br. Todas as lives que a gente fez estão lá, os episódios do César também, nosso CEO, falando do porquê Portugal, né? Falando de financiamento, porquê o investimento. Então, recomendo muito. E na próxima sexta a gente está aqui, né, Fabiano, trazendo a experiência de uma cliente que já comprou com a gente. Você quer falar um pouquinho disso? Não, é isso. É o bate-papo com uma cliente, para que ela possa contar a experiência, as razões pessoais, né, que a levaram a tomar essa decisão. É claro que é uma decisão que depende muito do momento de vida de cada um. Então, nós temos clientes que vêm para cá para investir no imobiliário português por inúmeras razões, seja pelo investimento em si, que é muito recomendável, seja porque tem o plano de vir viver aqui agora ou no futuro. Enfim, então ela vai trazer um pouco dessa experiência pessoal e também do relacionamento com a gente, como foi a experiência do nosso serviço, do nosso acompanhamento.
e do nosso aconselhamento. Embora esse você já até saiba, né? Para quem não sabe, o Fabiano chegou na gente como cliente, né, Fabiano? Comprando a casa que ele, enfim, né? Quando saiu do Brasil, tinha esse plano de morar em Portugal. O Fabiano era cliente nosso. É verdade, mas se eu contasse, talvez ficasse muito jogado. Melhor chamar um cliente mais recente. Agora você é suspeito, né, para falar. É verdade. A Flávia está dando parabéns aqui também, bacana, o pessoal gostou, que bom. Bom, pessoal, a gente está sempre, né, buscando aí conteúdos que sejam interessantes ou que tenham demanda, então sugestões são bem-vindas também, né? A gente deve ter um próximo aí agora na próxima quinzena, né, Fabiano, para falar sobre o Porto, vindo Sim. até de demanda aí também de cliente nosso, já teve um de Algarve, educação. Todos eles, de novo, estão lá no site. Quem tiver gostado dessa live, compartilha aí, clica aqui no aviãozinho, setinha, né? Cada um chama de um jeito. Compartilha e até sexta-feira. Obrigada aí, todo mundo. Estamos juntos aqui mais uma vez. Sexta-feira esperamos todo mundo de novo. Obrigado, pessoal. Um beijo, Tintim. Tchau, Fabiano. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia, boa semana.